Graça e paz, queridos. Amém. Graças a Deus pela sua vida. Que você tenha uma noite incrível na presença do Espírito Santo. Que você desfrute do descanso dele. E que não só fisicamente você possa repousar e descansar, mas que também os seus sentimentos, também os seus pensamentos, também as suas preocupações, que cada um deles, cada um desses pensamentos, desses sentimentos que estão sendo gerados em você, talvez por tantas coisas que nós estamos vivendo aqui, como nação, como cidade, como igreja, talvez no seu comércio, né? tantas coisas, tantas adversidades nesse momento, que você possa descansar de tudo isso e esperar no Senhor. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Não é fácil descansar, não é fácil confiar. Nós sempre queremos ter o controle das coisas, nós queremos ter sempre esse controle nas nossas mãos, para nós percebermos se está bem ou não. Nós mesmos queremos fazer a medição se nós estamos bem ou se estamos maus, né? Se estamos com algum problema. Dificilmente nós temos facilidade em deixar as coisas no controle dos outros, né? Dificilmente um motorista, quando ele dirige, ele anda no banco do passageiro, ele viaja no banco do passageiro completamente tranquilo, né? Ele sempre fica um pouco apreensivo porque tem um outro conduzindo um veículo, e mesmo no nosso inconsciente a gente sempre imagina, se eu estivesse dirigindo, eu estaria mais seguro, eu estaria mais tranquilo, porque a gente sempre acha que a gente tem a solução para as coisas, a gente sempre acha que a gente tem o controle de tudo. E assim era também com a vida de Jó. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história de Jó. Jó era um homem que tinha a sua vida toda no seu controle. Ele era um homem muito rico, era um homem muito bem visto pela sociedade, tinha uma família muito bonita, uma família consolidada, bens, era um homem da sociedade, um homem confiável da sociedade. E a Bíblia diz que ele era um homem temente ao Senhor. Ele era tão temente ao Senhor que um dia o Senhor mesmo permitiu que Satanás peneirasse a vida de Jó, fizesse com que ele de todas as formas fosse tentado a negar a Deus e a não viver a lei justa que Deus tem para cada um de nós. Então esse homem foi desafiado por Satanás, Satanás desafiou a Deus por causa desse homem, dizendo: claro, você protege demais a Jó, é por isso que ele não te nega. E então Deus permite que Satanás penere ele, faça com que ele passe por todas as provas, as mais duras provas que um ser humano talvez ninguém tenha passado, as mais duras provas que talvez nenhum homem na terra passou. Tem algumas pessoas que até dizem que a história de Jó é uma lenda, é um conto, é uma parábola, é somente uma ilustração para que nós pudéssemos refletir acerca dos valores da nossa vida. Só que eu acredito plenamente na história de Jó. Eu acredito na veracidade desta história, porque ela está na Bíblia. E eu acredito na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. É Bíblia, é palavra de Deus, é mente do Eterno sendo expressa em cada palavra. É a mente dele, é o plano dele, é as ações dele, é o caráter dele sendo mostrado, sendo evidenciado por nós através de cada versículo, de cada capítulo, de cada livro que compõe a Bíblia. Então eu acredito na Bíblia, por isso acredito na veracidade da vida desse homem. Então Jó, ele passou por todas as suas dificuldades, mas teve um momento em que Jó recuperou tudo. A palavra do Senhor diz que Jó recuperou tudo, mas antes ele teve que ter uma conversa com Deus. E Deus começou então a falar isso para ele: Jó, você acha que está tudo no seu controle. As coisas que você acha que está fora do seu controle, porque muitas vezes quando seus filhos se reuniam numa festa na casa de um dos irmãos, ou em qualquer festa, em qualquer outro lugar, então Jó corria, antes mesmo de saber se os seus filhos haviam pecado, ele ia lá e fazia sacrifícios a Deus, para que Deus pudesse perdoar aos seus filhos. Então aquele momento dos seus filhos longe dos olhos de Jó, parecia que era o único momento que ele não tinha absolutamente controle. Então neste momento eu preciso prestar sacrifícios para que Deus possa então perdoar os meus filhos, caso eles tenham feito alguma coisa errada, porque eu não estava junto com eles. Talvez isso era o que Jó pensava.
porque se eu estivesse com eles, eles não fariam coisa errada. Então muitas vezes nós achamos que nós temos controle de tudo nas nossas mãos, só que nós não temos. O controle de todas as coisas está na mão do Senhor. Jó então ele declara, quando Deus então começa a falar isso para ele: Jó, aonde você estava quando eu construí tudo isso? Quando eu coloquei as estrelas no firmamento, onde você estava? Você não tem o controle de todas as coisas, você não tem o conhecimento de todas as coisas. Tem muitas coisas inimagináveis que você sequer um dia pensou, mas eu sim, porque eu sou completo, eu sou Deus. Então essa palavra poderosa de Deus fez Jó refletir e dizer: Senhor, eu só conhecia o Senhor de ouvir, mas agora eu caminho contigo. E essas foram as palavras dele, que ele se referiu, está em Jó 42, versículo 5 e versículo 6. Então ele disse assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. O meu foco com essa palavra é exatamente: queridos, nós estamos vivendo um tempo de confinamento que eu nunca vivi. Em 44 anos de vida, em 4 décadas eu nunca vivi esse confinamento. Já passamos por outras pragas, já passamos por outras pestes, já passamos por outros problemas, já passamos por juros muito altos, por congelamento de preços e salários. Às vezes os preços não, né? Eles subiam. Mas os nossos salários congelados, já perdemos conta por causa de governo, já passamos por muita coisa, mas eu nunca vi uma situação como essa. Onde as pessoas estão tão desesperadas, porque elas perderam o controle. E ficar confinado está sendo muito difícil, porque nós precisamos trabalhar, nós precisamos que os nossos filhos vão para a escola, para poder não perder um ano letivo, que já não é fácil, principalmente as escolas públicas. Então, perdendo mais matéria, perdendo mais aulas, por mais que os pais ajudem em casa. Vocês, Deus abençoe, que o Senhor possa derramar sobre vocês toda sorte de bênçãos espirituais, e que toda... É uma situação difícil, uma situação difícil para os pequenos empresários, para os grandes empresários. Todos nós vamos ter prejuízos de uma forma ou de outra com esse confinamento. Mas o que eu quero que você entenda é que esse é um tempo em que você pode buscar o Senhor. Esse é um tempo que eu tenho certeza que Deus vai nos fazer muito mais prósperos do que antes nós éramos. E eu não estou dizendo só financeiramente. Eu estou dizendo de conhecimento dele, de intimidade com ele, de viver os planos e os propósitos dele. Ele tem tanta coisa para nós neste tempo em que nós estamos confinados e podemos refletir e podemos olhar para dentro de nós e ver o que está errado. O que eu posso mudar para que isso mude? Eu não estou dizendo do corona. Eu estou dizendo da situação, eu estou dizendo de qualquer situação adversa que agora a gente possa estar vivendo neste momento. É tempo de buscar ao Senhor. E eu sei que após essa grande luta, essa grande adversidade, virá uma grande vitória, virá um grande avivamento. E aqueles que passaram por esse período tão difícil, cantando vitória, vai jubilar ainda mais quando vier este grande avivamento para a sua igreja, para a igreja de Cristo. O que eu quero é que você não se arrependa de nada. Eu não quero que você viva o que Jó viveu. Poxa vida, eu poderia ter te buscado mais. Eu poderia ter tido mais intimidade com o Senhor. Eu poderia ter desfrutado mais daquele momento de dificuldades para que agora eu pudesse ver, para que eu pudesse ter participado deste mover do Espírito Santo sobre a igreja, sobre a terra, sobre a minha cidade, sobre a minha igreja. Mas eu não fiz nada. Enquanto eu estive confinado, eu estava vendo série do Netflix. Não estou dizendo que não sou contra isso, eu também vejo. Mas eu não vejo só isso. Enquanto eu estava confinada, eu só fiquei fazendo compras online, estourando cartão de crédito que depois nem sabe se vai ter condição de pagar. Enquanto nós estamos confinados, o Senhor está nos dando a oportunidade de buscá-lo e de conhecê-lo. Deus colocou Jó em um confinamento. Ele ficou ferido, ele não podia falar, ele não podia dormir, ele passava por uma dificuldade grande o tempo todo. Naquele momento ele ainda não tinha entendido, mas na hora que a ficha caiu, aqueles mais antigos já entenderam o que é esse termo, a ficha caiu, mas no momento em que ele percebeu
a bobeira que ele estava falando e vivendo, ele entendeu: Senhor, me perdoa. Como eu me arrependo de não ter conhecido o Senhor de verdade. Como eu me arrependo de ter vivido essa religiosidade até hoje. Como eu me arrependo de ter vivido só os meus conceitos pequenos. Os meus pequenos conceitos acerca do Senhor e achando que eu tinha a verdade completa. Que pena que eu não te busquei mais. Que pena que eu não busquei mais aprender mais sobre ti. Que eu não orei mais, que eu não jejuei mais, que eu não ouvi mais a tua palavra, que eu não li mais a Bíblia, que eu não orei mais, não li livros. Que pena que eu não busquei mais o Senhor. Que pena que eu não ajudei o teu reino a crescer nesse tempo de confinamento. Que pena, eu me arrependo disso. Queridos, em nome de Jesus, eu quero que a sua fala seja diferente dessa. Eu quero que a sua fala seja: Senhor, obrigado, porque neste tempo o Senhor me fez ser tão igreja quanto eu era quando eu estava reunida junto com os meus irmãos. Reunido junto com meus irmãos. Eu quero que você tenha uma fala diferente da de Jó e não se arrependa por não ter buscado mais o Senhor, mas que você agradeça em dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu a oportunidade de te conhecer de uma forma que antes eu não conhecia. Em nome de Jesus. Este é o tempo para isso. É o tempo para você conhecer mais o Senhor. Então busque a Ele, viva por Ele, seja feliz com Ele, faça com que neste momento o Espírito Santo de Deus seja o seu companheiro diário e que quando acabar esse confinamento, Ele continue com você, você buscando e se inteirando junto com Ele, interagindo com Ele em tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Proteção e provisão do Eterno esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Um grande beijo, amo muito vocês, Deus abençoe.